Olá, tudo bem? Eu sou o Christian Barbosa, sou o fundador da Tríade, do NeoTríade, e nesse vídeo eu queria compartilhar com você 5 estratégias para você criar uma equipe mais produtiva. Então esse vídeo vai servir tanto para você que pode ser um líder, um gestor, e vai servir para você também que é um membro de uma equipe, pode dar insights aí para o seu gestor, para ele ter algum tipo de estratégia para melhorar a performance do time. Porque, obviamente, que a gente não cria uma empresa mais produtiva, o que a gente cria são pessoas mais produtivas, pessoas juntas formam uma equipe mais produtiva, e equipes produtivas formam uma empresa mais produtiva. Então a gente precisa aprender a olhar para a base dessas coisas que estão acontecendo na nossa empresa, para que a gente possa, obviamente, ter um nível superior de performance. A gente não muda a performance mudando a empresa, a gente aumenta a performance ajudando pessoas a serem mais produtivas na sua rotina. Então a primeira grande coisa que você precisa fazer para, obviamente, melhorar a performance do seu time é ter uma clareza de objetivos, daquilo que precisa ser entregue muito forte. Porque se você não tem um objetivo claro do que vai ser entregue, ou se você está atendendo tudo, o que acaba acontecendo é que as pessoas se perdem aonde? Na priorização, eles acabam tendo mais urgência, porque tudo fica urgente, eles não sabem direito o que fazer. Então você tem que claramente entender, esta é a nossa entrega do dia, da semana, do mês ou do semestre, não sei qual o período que você se organiza dentro da sua organização, mas você tem que ter isso muito claro. A partir da clareza do que você tem para fazer, você define aí sim quais são as prioridades. Então vamos supor que você tem um projeto A, B e C para entregar ao longo de um mês. Então o que tiver do projeto D e E, que às vezes é coisa que não vai te ajudar, não que você não vá fazer, você também vai fazer, mas você vai colocar isso num outro momento para ser feito. E quando você estiver no seu momento de foco, no seu momento mais produtivo do dia, você vai estar focando nas tarefas do projeto A, B ou C, conforme são as prioridades da sua rotina. Então tem que ter clareza sobre isso. Se você não tem clareza, o projeto A, B, C, D, E, F, G, tudo fica ao mesmo tempo. E aí você se perde. Outra coisa que é bacana para você que está com a equipe, precisa melhorar a sua performance, você tem que ter algum tipo de indicador. O que eu falo com relação a indicador? As pessoas gostam de saber que estão melhorando. Não adianta só ter metas, e aliás esse é um dos grandes erros que as organizações fazem. Elas criam os objetivos, comunicam para os times e muitas vezes depois não voltam com relação àquilo. Quando a gente fala de metas, estamos falando de alguns pequenos indicadores que precisam ajudar para saber se eu estou próximo ou estou distante da minha meta. São os KPIs, né? Como os americanos falam, Key Performance Indicators. Você pode criar esses KPIs aí, por exemplo, orientado com o número de coisas que você está fazendo, número de vendas, por exemplo. Você pode criar um, por exemplo, com relação a horas extras que não estão sendo feitas. Você pode criar, por exemplo, um indicador do volume de progresso que um projeto tem que ter ao longo da semana. Eu não sei qual é o tipo de indicador que a sua empresa precisa, ou que a sua equipe precisa desenvolver, mas você precisa ter um, pelo menos, que ajude o time a ver o que está acontecendo. Por exemplo, na NeoTríade, a gente tem alguns indicadores que a gente olha. Toda semana a gente olha indicadores mensais para a gente saber se a gente está indo no caminho certo ou no caminho errado. Por exemplo, um dos nossos indicadores mais importantes é a nossa taxa de conversão. O que é a nossa taxa de conversão? Cada cliente que chega na nossa página do NeoTríade, quantos clientes ficam e assinam o produto? Então essa é uma conversão, quantos converte? Se isso está baixo, a gente está errando alguma coisa. Se isso está alto, está sendo mantido na média, a gente está acertando, a gente precisa fazer alguma coisa para aumentar esse número. Então esse é o número que dá um norte para a gente. Se o número baixou, automaticamente você junta o time. Pessoal, esse indicador é muito importante. O que a gente pode fazer para melhorar esse indicador que teve uma queda nesses últimos meses? Entendeu? Os indicadores são fundamentais. Eu diria que eles são até mais importantes do que a própria meta. A meta dá o ponto que você quer chegar, mas o indicador é onde vai mostrar a estrada que você está indo para aquele ponto. Se você não tem um indicador, você fica às vezes rodando em volta da meta e muitas vezes a meta não acontece. Terceira coisa, você precisa ter uma ferramenta de gestão dessas prioridades e do que está acontecendo. Você precisa ter um software, como por exemplo o NeoTríade, que é um software de gestão de equipes, mas pode ser outro software, se você não gostar da gente, não tem problema. Você precisa ter alguma coisa. Por quê? Porque um software de gestão de tarefas, ele ajuda você a fazer o seguinte. Primeira coisa, delegar de uma forma mais eficiente. Você delega, você sabe o que está acontecendo. Um dos grandes problemas dos líderes hoje é que eles não têm clareza do que a equipe está fazendo. E aí eles ficam perdidos, aí eles passam mais coisa. Então quando o líder pode clicar num botão e ver tudo o que está acontecendo para hoje, para amanhã, para depois, para a semana inteira, ele tem muito mais gestão na mão. Com isso, o que acontece? Reduz o número de reuniões, você começa a melhorar o volume de performance que a equipe tem. As pessoas ficam ter mais clareza do que está acontecendo e você negocia melhores prazos. É fundamental que você tenha um produto como o NeoTríade dentro da sua rotina. Ele ajuda demais a organização a ser mais planejada, mais produtiva, a discutir prioridades reais, a mapear os indicadores. Não importa qual seja o software, mas você precisa ter alguma coisa que ajude você realmente a sair do lugar. Outra coisa, crie padrões de comunicação.
de e-mails, para comunicar, por exemplo, mudanças no projeto. Você pode, por exemplo, uma coisa que é bastante recomendada, depende do tamanho da sua equipe, claro, mas essa sugestão ela é válida até para uma equipe já menorzinha, com 4, 5 pessoas, talvez você já consiga fazer isso. Que é o quê? Você pode criar um papel dentro da equipe que seria o papel do dispatcher ou do tráfego. O que é isso? É uma pessoa que ela é a responsável por delegar as tarefas na equipe. Então, eu sou o líder, por exemplo, eu tenho a minha dispatcher dentro da Tríade, tenho outro dispatcher dentro da Neotríade. Então, quando eu preciso delegar alguma coisa, eu vou, falo com ela a demanda, ela pega essa demanda e aloca no time. Porque imagina só, a gente tem equipes grandes. Se eu fosse delegar para 15, 20 pessoas, imagina eu olhar e falar, cada um deles, o quanto que eu ia estar delegando. Eu ia ficar maluco, eu ia gastar muito mais tempo. Agora, se eu tenho uma pessoa que está centralizada nesse papel, facilita a minha comunicação. Ela pega, delega essas atividades para o grupo. E quando eu preciso saber alguma coisa, eu olho o que o grupo inteiro está fazendo. E se precisa ser alguma coisa alterada, vou converso com ela. Fica mais fácil o processo de comunicação, mais fácil o processo de gestão e as pessoas ficam menos perdidas, sendo o único ponto central onde as tarefas são colocadas. Porque imagina só o erro. Eu delego para um, aí vem outro delega para aquele também, outro vai delega para o outro, qual que ele faz? Ele vai fazer o cara crachar. Na verdade, o cara que teoricamente é o chefe dele mais importante. E muitas vezes não é a coisa mais importante que precisa ser feita. Então ter um dispatcher ajuda bastante. E a nossa quinta estratégia é que você precisa, obviamente, ter alguma estratégia para envolver o seu time. Ou seja, ajudar essas pessoas quando eles erram a aprenderem com os erros e, ao mesmo tempo, quando eles acertam, parabenizar o time. Porque as pessoas gostam de feedback. As pessoas gostam. Isso também, às vezes, é uma deficiência minha, que por isso eu reforço isso e falo isso para as pessoas. Porque quando a coisa está sendo feita errada, a gente tem que ir lá, chamar a atenção, obviamente, e corrigir a rota. Agora, quando a coisa está sendo feita da forma correta, nós temos que ir lá e falar para as pessoas que elas estão na forma correta. Temos que parabenizar isso em público, temos que dar algum tipo de participação de alguma forma nos resultados, ou participação em alguma coisa que as pessoas se sentam parte do processo. Isso é muito importante. Bem, são 5 dicas que eu queria trazer para você. Eu tenho feito muitos vídeos para o meu canal no YouTube, muitos mesmo. Toda semana tem às vezes 2, 3 vídeos com conteúdo muito prático para você e para o seu time aplicar. A gente tem cases de clientes que pegam esses pequenos vídeos e levam para a reunião semanal deles e discutem sobre aquele assunto que eu estou trazendo e faz com que o time, obviamente, ajude aí a pensar um pouquinho mais sobre produtividade. Nós relançamos a versão do Neotríade, uma versão muito mais simplificada, muito mais objetiva, muito mais direta naquilo que a gente queria e convido você a experimentar essa nova versão. Tá muito legal. Se você precisar, entre em contato com o nosso time, a gente pode fazer uma palestra online customizada para o seu time usar melhor a ferramenta e aí você sentir os resultados por você. Eu estou muito contente com essa versão nova do Neotríade, estou usando bastante, estou feliz com o resultado e acredito que vai te ajudar também a ter um resultado no nível superior. E também é o seguinte, em algum lugar aqui do site a gente tem um link para você baixar um e-book nosso, com 10 princípios para você ser mais produtivo. Compartilhe esse e-book para o seu time também, porque ele tem 10 princípios para a pessoa ser mais produtiva e, consequentemente, ajudar o seu time a ser mais produtivo também. Muito obrigado pelo seu tempo e vamos andando porque a vida já anda corrida demais. Até um próximo!